Então, queridos irmãos, graças e paz a todos, sejam bem-vindos, glória ao Senhor, conseguimos estar aqui mais uma madrugada. Hoje vamos falar sobre o capítulo 26 do livro A Cruz e Sua Sombra, um assunto muito importante, é a obra no primeiro compartimento do santuário. Ontem nós falamos do pátio, o que era a obra do pátio, e vocês percebem que essas obras, elas vêm relacionadas ao nosso íntimo, individualmente, né? E hoje vamos falar sobre dentro, né? O primeiro compartimento, e conosco está a nossa querida irmã Talinete Silva, com essa responsabilidade. Seja bem-vinda. Amém, Alexandra, muito obrigado. Desde já quero agradecer as orações dos irmãos. Na hora que entrei aqui, apagou tudo, faltou internet, faltou energia. Mas o Senhor tem nos ajudado. Vamos estar no espírito de oração para que a gente possa chegar até o final. E a internet não venha cair, a chuva aqui está muito forte. Então, como já foi dito, a obra no primeiro compartimento do Santuário Celestial. Eu achei muito interessante, diz assim, a obra no primeiro compartimento consistia principalmente no serviço diário da manhã e da tarde, das ofertas individuais pelo pecado e dos serviços nos dias das festividades, em ocasiões especiais. A presença visível de Deus se manifestava no primeiro compartimento ou no tabernáculo da consagração. Irmãos, esse ponto aqui é muito interessante. O serviço diário da manhã e da tarde, a gente sabe que era o culto familiar hoje, né? Na época, eles ficavam na tenda da congregação, lá no santuário, e todo dia, de manhã e à tarde, orar ao Senhor ali, na presença de Deus, né? E nós devemos entender que hoje essa obra continua. Os nossos cultos da manhã e da tarde, ela tem que ser feito todos os dias. Enquanto estivermos aqui na Terra, nós temos que estar fazendo esse mesmo papel que era feito lá no deserto, né? Quando o povo de Israel saiu para Canaã terrestre. Então, nós precisamos continuar buscando. O culto da manhã e da tarde é muito especial para nós, hoje que estamos em preparação para a nova Canaã celestial. Porque quando você faz o culto da manhã, você está dizendo para você que quem manda na sua vida é Deus. Você buscou Ele em primeiro lugar, no primeiro buscar ao amanhecer do dia. E à tarde você está ali grato porque você conseguiu, com Jesus, vencer mais um dia. E ali você está agradecido e também vai implorar a Deus a misericórdia durante a noite, né? Então, a gente tem que continuar. Se muitas pessoas aqui não estão fazendo o culto da manhã e da tarde, porque estão muito corrido, muito trabalho, irmão, acorde uma hora mais cedo, mas não saia de casa sem fazer o culto da manhã, sem entregar a sua vida ao Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas saem de manhã, mas não sabem se à noite ele voltou. Né? Porque muitas vezes as pessoas já vão ficando pelo caminho, que a gente vê muita coisa acontecendo, acidente, a pessoa morre e nunca mais retorna ao seu lar. Então, a gente tem que estar sempre preparado. E o culto da manhã, ele é muito, muito especial. Quando acontece algo na vida de algum irmão, tanto no relacionamento como os irmãos estão se sentindo fracos na fé, dizendo que está frio, primeiro ponto que a gente pergunta é como é que está o seu culto da manhã e da tarde? Ah, irmã, faz muito tempo que eu não faço culto. Aí começa a sua queda espiritual. No outro ponto, as pessoas falam assim, eu quero que ore pela minha vida espiritual. Mas você mesmo está orando pela sua vida espiritual? Você está lutando para fazer o culto da manhã e da tarde? Porque começa aí. Se você não faz o culto da manhã e da tarde, com certeza você está dizendo que você não é de Jesus e Jesus não tem espaço na sua vida. Então, quando nós começamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus, nós estamos dizendo que Deus é o nosso comandante e será, né? Então, a gente tem que buscar sempre estar conectado com Deus, acordar de manhã, diretamente com a Bíblia na mão, buscando e agradecendo ao Senhor. E quando nós falamos assim, ore pela minha vida espiritual, é que você está orando, você está estudando, mas você não está entendendo. Quando um grupo de pessoas ora por você, com certeza você começa a entender a palavra de Deus e você começa cada dia se fortalecer espiritualmente. O culto é o ponto principal
de uma fé mais viva com Cristo. Então, que nós não venham esquecer. Ficamos muito preocupados com a tempestade que está acontecendo aqui, porque essa mensagem é muito importante para você e para mim. Não podemos deixar o culto passar despercebido. E tem mais, quando fala na presença no santuário, irmão, espírito de reverência. Reverência no culto da manhã e reverência no culto da tarde. O culto não é feito de qualquer jeito. A gente não tem que estar de qualquer jeito. Temos que estar preparados, porque vamos estar na presença do Senhor. Então, às vezes você entra num culto corrido e lê um versículo e canta muito rápido, às vezes você não sabe nem o que leu depois. Imagine fazer o culto da manhã e da tarde, imagine assim, quando o pastor está ali na nossa igreja, que ele dá a bênção sacerdotal. Imagine que nesse horário do culto, Jesus está ali te abençoando também com as bênçãos sacerdotais do céu. Então, é muito importante esse ponto aqui para a gente frisarmos, porque aqui fala que nas festas importantes se manifestava a presença visível de Deus, invisível de Deus. Então, ele estava ali. E muitas das vezes, a glória do Senhor era tão grande que a população não podia nem entrar, porque a glória era tão maravilhosa que eles ficavam só observando o poder de Deus ali, tendo uma conexão e uma comunhão com o povo de Israel. Diz que aqui a presença de Deus se manifestava no primeiro compartimento do santuário terrestre, era uma sombra da gloriosa presença do trono do Pai no primeiro compartimento do santuário celestial. Então, representava aqui a mesma coisa que ele faz no céu hoje. Onde depois de Jesus suportar a cruz, não fazendo caso da ignomia, o Salvador se assentou à destra do trono do Pai, trono de Deus, né? Então, o serviço de todas as manhãs e de todas as tardes era importante. No primeiro compartimento, o sumo sacerdote oferecia o incenso sobre o altar de ouro e preparava e acendia as lâmpadas. Então, aqui a gente diz que não era qualquer dia, não. Era todos os dias. Era todos os dias, e todas as manhãs e todas as tardes. A gente encontra irmãos que às vezes já está há muito tempo na igreja, aí se torna uma coisa assim tão monótona, o culto sem graça, que muitos falam assim, não, só faço o culto no pôr do sol de sexta-feira e no pôr do sol de sábado. Irmão, está errado, a gente tem que fazer todos os dias. Nós estávamos numa missão e era no dia de quinta-feira, a gente estava, e eu chamei os irmãos e falei assim, vamos fazer, está na hora do pôr do sol, vamos fazer o pôr do sol. Ela disse, não, irmão, o pôr do sol é só na sexta-feira. Aí eu falei assim, como é que você faz o culto na sua casa? Só na sexta ou só o dia todo? Como é? Todos os dias da semana? Não, em casa só fazemos o culto na sexta-feira para receber o sábado e no sábado para entregar. Irmão, aí está um ponto de fracasso, onde Satanás pode se apoderar dessas almas, porque elas estão sem a vitamina, né, que é a oração do dia da manhã e da tarde. Então, por que a gente fala pôr do sol? Porque o sol está se pondo todos os dias. E por que a sexta-feira, todo mundo considera como a sexta-feira o pôr do sol principal? Porque é um dia especial. Um dia que a gente está realmente ali, todo mundo já parou mais cedo dos seus trabalhos e seus deveres, estão ali prontos, esperando o horário chegar, estão ali no momento, no espírito de gratidão, de louvores, de oração, confessando seus pecados, examinando as lições. Então, o pôr do sol de sexta-feira é um dia muito especial, mas todos os dias tem que fazer o culto da manhã e da tarde. E ninguém, exceto o sumo sacerdote, poderia realizar esta obra sagrada, que tipificava a adição da fragrância do incenso da justiça de Cristo às orações do povo de Deus, para torná-los aceitáveis diante de Deus. Então, ali o sumo sacerdote estava ali, oferecendo, levando as orações do povo de Deus para que fosse aceito pelo Pai Celestial. E nosso dever hoje também, ao buscarmos o Senhor, é justamente isso, para que o Espírito Santo possa levar as nossas orações e o Pai possa aceitá-los, né? E as lâmpadas do santuário simbolizavam o Espírito Santo
que ilumina o coração de cada pessoa, convidando-a a seguir a Deus e permanecer como, com, os, com os fiéis e continuar andando na luz. Então, a luz aqui que o sacerdote ficava ali, acendendo, a gente está entendendo aqui que era para que as pessoas que hoje ouvem a mensagem, né, e ouviu, pudessem botar em prática e continuasse firme e fiel na presença do Senhor. Então, esse é o nosso dever, de estarmos todos os dias acendendo as nossas lâmpadas na presença do Senhor. Diz mais, enquanto o sumo sacerdote dentro do santuário estava realizando o serviço diário da manhã e da tarde, diante do altar de ouro, o sacerdote no pátio queimava os holocaustos, as ofertas de manjares e libação. Então, como acho que muitos irmãos sabem o significado de cada um, mas as ofertas de manjares eram os produtos, né, o que eles produziam, como cereal, as farinhas, os bolos, pão, eram as coisas assim, que eles eram abençoados com as suas lavouras, né? Deus abençoava grandemente, eles iam ali levar essas ofertas ao Senhor. E a libação seria as coisas líquidas, como o vinho, azeite, essas coisas também que era produzida por eles, né? E o povo permanecia, enquanto o sacerdote estava ali fazendo as oferendas ao Senhor com as coisas que eles traziam ao altar, aí o povo estava ali do lado de fora, todos reunidos, do lado de fora, em fervorosas orações. Então, o que nós temos que entender hoje? Enquanto Cristo está intercedendo por nós no santuário, nós temos que estar aqui em fervorosas orações para que a nossas ofertas possam ser atendidas, possam ser abençoadas e os nossos pecados possam ser perdoados. É nosso dever ficar em constante oração. E, na verdade, em fervorosas orações. Irmão, nós temos que aprender a orar. As nossas orações são muito monótonas. Elas são iguais, elas são parecidas, né? A mesma oração que você faz hoje, faz amanhã, faz depois, já fez antes. Tanto que elas já são tão conhecidas que, tipo assim, não traz como é que fala? Não traz, assim, um esquentamento espiritual através daquela oração. Então, nós temos que aprender a falar com Deus como falamos com nossos amigos, contar para Ele toda a nossa dificuldade, pedir para Ele o que nós precisamos. Então, nós temos que aprender, falar com o Espírito Santo, me ajuda a falar com o nosso Pai Celestial. O Espírito Santo está aqui para isso, para nos auxiliar, para nos ensinar a orar. Diz mais, quando os filhos de Israel foram levados ao cativeiro, os que eram fiéis oraram como Daniel, com as suas janelas abertas em direção a Jerusalém. Eles se voltaram para o templo, onde do altar de contínua intercessão o incenso estava sendo subido. Então, irmãos, aqui está falando como Daniel. Se nós continuarmos também firmes nas nossas orações fervorosas, as dificuldades que estão vindas, que virão, a gente vai conseguir manter a calma e ficar buscando como Daniel ali, buscando o Senhor em fervorosas orações. Então, esse povo que foi levado cativo, eles permaneceram firmes na presença do Senhor. Passaram por dificuldade, mas não temeram, porque eles sabiam que Jesus estava ali com eles. E nós temos que ter essa convicção de termos firmeza que Jesus está ali intercedendo por nós. Hoje, amanhã, né, dia 22, completa 181 anos que Jesus está no Santíssimo, intercedendo por nós. Então, é motivo de nós acelerarmos o nosso preparativo para Canaã celestial, porque já tem muito tempo que Jesus está ali intercedendo por nós. A gente vê nas histórias bíblicas que Noé pregou 120 anos, aí daí vai falando o tempo que o povo de Deus passou em busca da sua salvação. E nós já temos hoje, vamos completar amanhã, 181 anos. É muita bênção, é muita graça, é muito tempo que o Senhor está nos concedendo. Então, nós não temos motivo para ficar reclamando e nem murmurando. Nós temos motivo para ficar clamando a misericórdia de nós e nossos favores, né? Porque aqui, quando fala do primeiro compartimento, ele está falando tanto da coletividade
em oração quanto individual. Diz assim: este tipo representa aqueles que podem ser mantidos cativos no serviço, na servidão cruel por Satanás. As pessoas que foram cativos, né, levados para a Babilônia na época, então hoje representa as pessoas que vivem na droga, no vício, na prostituição e outros tipos de crime, nesse tipo de vícios, que são laços de Satanás na vida dessas pessoas. E que Satanás é o príncipe deste mundo. Então, ele sabe como articular para manter as pessoas direcionado por ele, né? Então, a gente tem que aprender a lutar com Deus para não viver, não ser cativo de Satanás. Não importa, a palavra de Deus diz aqui, que não importa onde esteja e nem quanto poderosas as amarras de que Satanás prende-se, resultante voltarem suas faces do que está à sua volta e olharem para o santuário celestial, aonde Cristo pleiteia com seu sangue e apresentar sua justiça em nome do pecador. A oração da fé traz paz, alegria para a alma. Então, aqui nos dá uma esperança muito maravilhosa. Não, irmãos, não importa aonde você está no pecado, aonde Satanás te laçou, mas se você entrar e juntos buscarmos ao Senhor, a oração da fé. Irmão, como é a oração da fé? É aquela mesma oração que Jesus fez lá no Getsemane, aquela oração poderosa que saía a gota de sangue do seu corpo. Então, a oração fervorosa, ela esquenta o corpo mesmo, que você está realmente ligado ao Senhor. Todos os teus nervos estão ali lutando e te ajudando a estar na presença do Senhor. Então, há um esquentamento no corpo, porque você sente o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, para que a gente possa, as nossas ações possam ser ouvidas. Você e eu, a gente tem muitos exemplos de oração. Momentos de dificuldade, a gente clama ao Senhor e o Senhor resolve a nossa situação imediatamente. As orações, muitas das vezes, elas demoram a ser respondidas porque depende de como estamos orando, né? Para sermos libertos do laço de Satanás, da corrente que ele pode ter nos colocado, é uma oração onde você primeiro tem que fazer como no santuário, tem que limpar o seu corpo, limpar sua mente, limpar sua alma, para que o vaso possa estar limpo e as suas orações possam subir até o trono da graça e o Senhor possa responder a tua oração. Limpo como? Liberto do egoísmo, liberto da inveja, liberto da mágoa, do ódio, da raiva. Irmão, muitas das vezes a gente ora tanto, mas se tiver uma faísca de egoísmo no nosso coração, de amargura, de ódio, podemos ficar cientes que as nossas orações vão demorar a ser respondidas. Muitas pessoas vivem na provação por muito tempo, porque enquanto ela não se molda, aí Deus não vai responder as orações dela do jeito que ela está. Então, quando ia ao santuário, as pessoas iam realmente com o propósito de se purificar, de se limpar de seus pecados, e passavam horas e horas clamando em favor de si, e confiante que o sacerdote também poderia estar ali para ajudar ele a ser perdoado, né? E diz mais: despedaçará as ligaduras com as quais Satanás os mantém prisioneiros. Cristo coloca diante deles uma porta aberta, igual a ninguém pode fechar. À medida que diariamente os pecados do povo eram dessa forma simbolicamente transferidos para o santuário, o lugar ficava contaminado. Então, quando a gente leva os nossos pecados, né, à presença de Deus, a gente vê como era que era contaminado. E o que precisava? Então, precisava ser feito, deveria ser feita uma limpeza ou uma purificação. Então, quando a gente vai a Jesus com nossos pecados, com nossos problemas, então ali nós estamos sujos, mas o Senhor vem com seu poder, com seu perdão, com sua misericórdia, vem limpar e nos purificar.
E algo, irmão, muito preocupante é o que a gente vai ver agora. Os irmãos prestam muito atenção. O que acontece quando a gente recebe a Cristo e quando a gente deixa Cristo de lado. Presta atenção. Diz aqui: os pecados são perdoados e cobertos. Quando a gente vai à presença de Cristo, Ele nos recebe, Ele perdoa os nossos pecados, e os nossos pecados, irmãos, são cobertos, não são tirados. Eles são cobertos. E quando confessando, nunca serão descobertos. Enquanto estivermos ali na presença do Senhor, confessando nossos pecados, nosso pecado continua coberto. Se aquele que os confessa permanecer fiel, olha um ponto, permanecer fiel, mas, olha o mais, se o indivíduo abandonar o Senhor e voltar para o mundo, a parte da sua vida passada, que enquanto era fiel, estava coberto pela justiça de Cristo, aparece aberta e descoberta no livro do céu, porque ele mesmo afastou-se de Cristo e deve enfrentar o registro de toda a sua vida no juízo. Então, irmão, já que nós aceitamos Jesus, nós temos que cuidar e permanecer firme e nunca se desviar dos caminhos do Senhor. Nunca deve se sentir fraco, desanimado, mas sim temos que olhar para a cruz. Senhor, tu perdoou meus pecados e aqui estou, me ajuda a permanecer firme. Porque tem um verso na Bíblia que fala que Satanás deu uma volta bem longe daquela alma que aceitou Jesus, mas um dia ele voltou e viu a casa vazia e entrou e com ele trouxe mais 7 espíritos imundos. Aí eu ficava assim me preocupando, mas como? Agora, eu, pelo estudo desse livro, acabei entendendo que porque enquanto ele está na presença de Cristo, o pecado dele está coberto. Não foi tirado, está coberto, está ali, guardado. Enquanto ele permanece firme no Senhor, ele está firme, livre dos seus pecados. Mas no momento que ele se entrega à fraqueza, desânimo, e ele vai para o mundo novamente, aí Cristo não tem nenhum poder sobre ele mais. Então, ele já mostrou para Cristo que Cristo não manda nele. Então, o pecado dele é descoberto e ele volta à sua vida miserável de sempre, né? E ainda é pior do que quando ele conheceu a Jesus. Então, isso, irmão, é uma advertência para nós. Quando sentimos tristeza, desânimo, fraqueza, clame ao Senhor, coloque hinos, busque a louvar o Senhor. Se você não tem força para louvar, busque através da rede social hinos que vai trazer você de volta a meditar na cruz, a meditar no sacrifício de Cristo no santuário celestial, o que Cristo fez para você na cruz do Calvário, derramando seu sangue para que você fosse liberto da escravidão que Satanás colocou nesse mundo, né? E sabemos que aqui ele manda, porque aqui ele diz que a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo, mas se colocarmos na presença do Senhor, o Senhor diz que ninguém, nem mesmo o diabo, tem poder de tirar nós da presença dele. Então nós temos que botar isso na nossa mente, que nada e nem ninguém pode nos afastar do caminho do Senhor e nem da presença de Cristo. Essa representação mostra na Bíblia, lá na parábola na parábola daquele servo, né, que ele foi à presença do Senhor, porque ele devia uma dívida muito alta, e o Senhor perdoou ele. E aí ele voltou e foi cobrar incompassivamente, quer dizer, sem misericórdia, foi cobrar os seus devedores, e com punição e tudo. Então o servo, o Senhor viu que ele estava fazendo isso, então ele mandou chamar esse servo malvado, né? E fez com que ele pagasse todas as suas dívidas em dobro. Então, irmãos, quando nós nos fracassamos na presença do Senhor, as consequências são terríveis. Por que quando fala assim, é muito difícil quando alguém está na presença do Senhor há muito tempo e ele sai, aí fala assim, gente, quando a pessoa sai da igreja, é muito difícil ele voltar. Para a igreja é fácil dele voltar porque a igreja é ele. Agora, para a presença de Cristo que é difícil, ele tem que lutar com todas as forças, porque o inimigo ele não brinca, ele luta também. Nós vivemos no mundo de disputa. Então, o lado mais fraco é que perde. Então, a gente tem que estar do lado mais forte, que é Cristo. E para finalizarmos, tem uma advertência muito top, que é aqui no final,
se os irmãos puderem depois ler minuciosamente o capítulo 26, vocês vão aprender o quanto é importante. Porque como nós temos poucos minutos, irmão, a gente não tem como falar de tudo. Mas é maravilhoso se vocês buscarem estudar. E outra coisa, temos também muita facilidade, porque tem em áudio. Se você não tem tempo para ler, coloque em áudio para você ouvir, que é muito interessante. E diz assim, ó: chegará o tempo em que os pecados do justo não serão perdoados e nem cobertos pelo sangue de Cristo. Mas, isso aqui é muito interessante para nós, mas todos os vestígios deles serão para sempre apagados dos livros do céu, e até mesmo o Senhor dele nunca mais se lembrará. Esta obra era simbolizada pela obra do segundo compartimento do santuário celestial no dia da expiação, que é o tempo que estamos vivendo. Então, irmão, vai chegar um tempo que o pecado não vai ser coberto mais, vai ser tirado, vai ser banido, vai ser apagado. Nem no livro do céu vai existir mais, porque estamos sendo, já fomos purificados, perdoados, santificados pela glória e pelo poder de Deus. Diz que nem o Senhor vai se lembrar do quão pecador nós fomos aqui nesse mundo. Então, que nós possamos lutar com todas as nossas forças que temos hoje espiritual, lutar mesmo para que nossos pecados sejam apagados completamente, que ele vá para o mar do esquecimento e a gente nunca mais retorne a sentir o desejo do pecado passado e nem queira fazer o que a gente fazia antes, mas que a gente possa estar dia a dia subindo um degrau da perfeição. Irmãos, os períodos que estamos vivendo, 40 dias, irmão, a gente fala assim, é tempo demais, não é. São pouco tempo para o tempo que estamos vivendo. Então, são dias que você pode colocar na sua lista, porque cada um de nós conhecemos as nossas fraquezas, os nossos defeitos. Então, a gente coloca ali na lista: Senhor Jesus, me ajuda a vencer hoje o pecado da murmuração. E aproveita 40 dias e ora todos os momentos pela murmuração. Senhor, me abençoa, não deixa eu ser murmurador, me ajuda a ser confiante em Ti. E se você é egoísta, aí escolhe um dia e fala: Senhor, hoje eu peço que as tuas bênçãos pelo pecado do egoísmo. Liberta meu coração, Senhor. Me ajuda a ser voluntário na tua obra. Ajuda a ter um coração amoroso, que eu possa sentir necessidade de ajudar as pessoas a se salvar também, de levar mensagem para o meu vizinho, para o meu amigo, para a minha família. Me liberta, Senhor. Eu não quero ir para o céu sozinho, me ajuda a levar mais pessoas, porque quando a gente deixa de falar de Jesus para outra pessoa, nós somos egoístas. Senhor, eu tenho uma alimentação saudável que Tu me ensinou, me ajuda a ensinar para outras pessoas. Irmão, cada dia você vai colocando na sua lista um pecado que você precisa vencer. Eu preciso ter mais fé, Senhor, me ajuda. Eu preciso ter mais tempo na Tua presença. Jesus, eu queria ficar pelo menos uma hora ou 30 minutos só conversando contigo. Me dá força, me ajuda, me anima. Irmãos, nós temos que ter hoje mente positiva no meio do mundo que tudo é negativo. A gente chega perto das pessoas, elas não contam maravilha das suas vidas, eles não têm bênçãos para deixar a gente feliz. Pelo contrário, eles só falam murmuração, só falam de tristeza, de desgraça, de doença. É um mundo que está, na verdade, é um mundo que está em caos, né? Cheio de problemas graves, porque as pessoas estão com a mente enfraquecida e nós precisamos, como povo de Deus, ter uma mente fortalecida, alegre, feliz, grato, porque, irmão, problema todo mundo tem, mas nós não vamos estar como o mundo está, viver como o mundo vive, de tristeza, de murmuração. Nós temos que ser gratos. Estamos passando por dificuldade, sim, mas o Senhor vai nos ajudar, o Senhor vai nos levantar. Então, problema financeiro, o Senhor vai abrir as portas. Estamos com problema de enfermidade, mas o Senhor vai me abençoar, que nós vamos conseguir a cura. Sempre tenha pensamentos positivos, que Deus vai derramar ricas bênçãos. Porque quando a gente murmura, a bênção está bem perto, mas a prova chega e a gente começa a murmurar. Aí a gente volta lá para o rabinho da fila de novo, continua pelejando. Mas quando a gente é grato, as bênçãos vêm e a gente sente que Jesus está ali na direção. A gente tem que cantar na dificuldade, porque quem canta seu mar os espanta. E os hinos, eles nos levam
a ter uma contemplação com Deus, a ter uma esperança de dias melhores. Foi isso que Jesus colocou para nós. É por isso que aqui ele tinha o santuário terrestre, e como hoje o nosso santuário é o nosso lar. Você tem que estar todo dia na presença do Senhor, de manhã e da tarde. Tem muitos irmãos que já conseguiram uma bênção maravilhosa de fazer o culto manhã, tarde, meio-dia. Gente, isso é muita graça. Então, aqueles que estão enfraquecidos, que não têm coragem de fazer o culto da manhã e da tarde, clame ao Senhor, irmã. Chore aos pés do Senhor e fale: Senhor, me liberta dessa preguiça. Me ajuda a estar na tua presença. Me ajuda, Senhor, a ser fortalecido, falar contigo através da tua palavra. Irmãos, a Bíblia nossa, a nova Bíblia que saiu agora esse ano, está contando a nossa história. Vamos estudar também, vamos aprender a nossa história. Por que estamos aqui? Por que somos adventistas? Por que nós estamos aprendendo sobre o santuário? Porque tem um santuário nos esperando. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que nessa manhã o povo que está aqui possa sair fortalecido pelo poder de Deus. E graças a Deus, porque o Senhor nos sustentou, nos ajudou. A chuva está muito forte aqui, mas o Senhor nos deu força, ânimo. Eu falei: Senhor, é a tua palavra. Não permita que essa energia vá embora. Acabou a energia aqui, acabou a internet. Eu falei: mas Senhor, eu confio que o Senhor vai permitir eu e o teu povo possam ouvir essa mensagem e juntos possamos aprender que o Senhor tem que estar todas as manhãs e à tarde conosco, nos abençoando, nos estando ali, irmão, olha, com a bênção ali, com a mão assim estendida para mim e para você, dizendo: amém. Você está abençoado nessa manhã. O teu dia pode ser difícil, mas eu estarei contigo. Quando for à tarde, você está ali para entregar o dia do Senhor. Ali está a mão do Senhor, do sacerdote perfeito, original, verdadeiro, dizendo: filho, você venceu esse dia e você vai vencer a noite. Que Deus abençoe a todos e vamos ficar firme e feliz nessa campanha. Esses 40 dias nós possamos sair daqui fervorosos e transformados em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.